Boa noite, pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Estamos conseguindo manter a meta de uma vez por semana aqui nos reunimos, né? Conversar um pouquinho sobre temas diversos, né? Mas sempre com um fundo religioso, com um fundo cristalino, né? Hoje o tema que a gente escolheu foi geometria sagrada. Como a gente já, como todos sabem, né? Geometria sagrada é um tema extremamente amplo. E a gente usou, para a aula de hoje, a gente colocou algumas coisinhas, sabendo que tem muito mais por trás, né? Então, tem desde a geometria sagrada, né, do nosso DNA para fins espirituais, ela é uma área gigante, extremamente complexa, e hoje a gente vai falar um pouquinho dela. Primeiro, explicar um pouquinho o que que é a geometria em si, né? É, um resumo, né, do que seria a geometria sagrada. Depois, alguns exemplos de geometrias. E depois, falar um pouquinho sobre os sólidos platônicos. Por que que nós pegamos os sólidos platônicos, né? Porque a gente consegue fazer a parte cristalina com eles. Então, consigo fazer um reequilíbrio dos chakras, eu consigo fazer ativação dos chakras através desses sólidos, tá? Então, a gente está conseguindo, de uma forma bem especial, casar uma cura terapêutica através da geometria sagrada. Só um minutinho, adicionar uma pessoa aqui. Bom, hoje, para o nosso bate-papo, a gente tem dois amigos, dois terapeutas, que trabalham com a gente, que a gente tem uma parceria aí de alguns anos, e é sempre um prazer quando eles podem, eles virem aqui com a gente, conversar um pouquinho, né? Falar um pouquinho da sua trajetória e ajudar a gente a edificar, a crescer, né? A evoluir. Bom, primeiro é a Flávia. Bom, ela é uma terapeuta incrível, trabalha muito com comunicação animal, leitura de alma. Só um minutinho. Aí. Trabalha com leitura de alma, trabalha também com geometria sagrada, é cristaloterapeuta, é especialista em chakras, desbloqueios mentais, né? Numeróloga, benzedeira, é uma das currículos gigantes dessa moça, né? E outro é o seu companheiro Fabiano, que também é terapeuta, que também é cristalterapeuta, cromoterapeuta, trabalha com geometria sagrada, é constelador, é tarólogo, numerólogo, benzedor, apométrico, enfim, muitas coisas, né? Flávia, Fabiano, se vocês quiserem dar um oi para a turma, vocês fiquem à vontade, tá? Boa Primeiramente, noite, Diego. primeiramente, Boa sejam noite, bem-vindas, viu? pessoal. É uma honra tê-los aqui. Se quiser falar um pouquinho, vocês fiquem à vontade, tá bom? Obrigada. Boa noite, Diego. Boa noite, Si. Boa noite a todos da sala. Estou muito feliz em poder estar hoje aqui com vocês, dividindo um pouquinho mais desse conhecimento tão importante, tão amplo, como você mesmo disse. Uhum. E agora vamos deixar o Fabiano falar um pouquinho. Bom, boa noite a todos, sou o Fabiano e já vou começar quebrando um tabu aqui, gente, que não se apega ao termo sagrada nessa geometria. Som. Sagrados são todos. Gabi, você consegue Todos. colocar um pouquinho mais de áudio? Tá meio baixinho. Dá uma olhadinha. Melhorou assim? Aumentou, Diego? Se der um pouquinho mais. Todos nós, como o Fabiano estava tentando dizer aqui, nós temos essa questão do sagrado e a geometria sagrada, ainda que com esse nome, ela conseguiu? Acho que sim. Melhorou? Assim, assim. Então, pronto. Então, eu estava tentando trazer só, para a gente já começar quebrando esse tabu do termo sagrado nessa geometria. Todos nós temos o sagrado dentro de nós. Todos somos seres sagrados, perfeitos e parte de um todo. Então, gente, enfrenta isso aqui com naturalidade. A geometria sagrada é a base de tudo. É.
Isso é uma senhora introdução, né? Que eu ia começar falando assim, o que é geometria, né? O que que é geometria sagrada, né? E é o que a gente estava falando aqui, eu e a Si, que é o jeitinho que Deus usou para se comunicar com a gente, sabe? Então é muito, muito interessante ver que a gente, mesmo distante, a gente fala a mesma linguagem, né? Que é exatamente esse jeitinho que o universo, né? Que o cosmos, que o todo usa para se comunicar para a gente. E a gente chama assim da linguagem universal da criação, né? Que é basicamente o jeitinho de Deus fala, que Deus se comunica, né? Bom, e como a gente sabe, ele está presente em tudo, desde o cosmos, né? Desde o universo, desde até o nosso DNA. Então é uma associação, uma geometria que está em todos os cantos. Onde eu pensar, onde eu olhar, eu vou ter essa geometria agindo de alguma forma. E isso é muito legal, porque a gente vem aqui através das sequências de Fibonacci, Fibonacci, é, Fibonacci. Fibonacci, a é, proporção áurea. exatamente, espera só um pouquinho, que entrou gente. Proporção áurea, razão divina. Aí a gente já fala de pétalas de flores, favo de mel, a própria cristalização dos cristais, né? Tudo ali tem uma geometria por trás e tudo tem uma linha de uma linha única de sequência, sabe? Isso é muito especial, porque é o que a gente fala, né? É exatamente a forma que Deus achou de se comunicar. Isso é muito interessante porque a gente está vendo agora esse tempo, né, que falando de muitas descobertas nas pirâmides, né? E as pirâmides também estão atreladas à geometria sagrada. Então, para você ver o quão enraizada tá isso no mundo, né? Que é antigo, mas é tão moderno, né? As pirâmides, ela tem uma sequência, ela tem uma geometria, ela tem toda uma sequência mesmo, né? E a gente fala, tá bom, né? É muito bonito, é muito legal, só que como que eu uso isso na prática? Como que eu uso, o que que isso resolve na minha vida, né? E uma das coisas, das milhares de coisas que tem, mais um minutinho, das milhares de coisas que nós temos, é que tem gente entrando aqui, eu fico olhando. É que ela nos traz, primeiro, uma expansão de consciência, porque a gente entende que a gente está dentro do todo. Então, através dessas geometrias, eu consigo expandir minha consciência, eu consigo ser uma pessoa mais conectada com o universo, né? Uma outra frente que a gente pensa é na reprogramação do nosso DNA, porque essa geometria ela está atrelada no nosso corpo, nas nossas células. Um minutinho. O povo tá entrando nas nossas células, né? Então, se eu conseguir me conectar com essa geometria de alguma forma, eu consigo ter uma cura, eu consigo ter uma expansão de consciência, eu consigo ter uma quebra de padrões, né? E eu consigo potencializar alguma coisa que está adormecida, que está esquecida. Mais um. Isso é muito fascinante, né? Por isso que as geometrias estão aí para serem, primeiro, assimiladas, né? Entendidas, e depois tentar de alguma forma crescer, de alguma forma utilizar elas de forma que eu consiga edificar, que eu consiga evoluir, né? Isso é um grande passo, né? Que vai aos pouquinhos sendo desbravados, né? Uma coisa que Posso a fazer um gente leve complemento? Pode falar, Fabi. Quê? Opa, não, ia só completar de que no fim, é, ainda que muitos considerem assim, nós não somos humanos, né? Nós estamos humanos. E Exato. a geometria sagrada justamente amplifica a nossa conexão com o espírito, que é realmente esse ser único que está passando de encarnação em encarnação. Então ele amplifica essa conexão, ele cria harmonia dentro de nós, entre nós e o mundo exterior. Muitas vezes é chamada de arquitetura sagrada porque está subjacente a tudo e é tecida na estrutura de toda a criação. Então, desmistificar um pouco essa questão de que a gente é só isso aqui. Não.
justamente a geometria sagrada funciona, como você colocou na introdução, porque ela traz essa reconexão com o espírito, que é efetivamente o que nós somos, a nossa essência. Ai, que E o bonito. principal, né? É uma geometria, é uma ciência milenar, onde nos ensina que toda a criação do universo, de nós mesmos, de tudo aquilo que existe, ela tem como fonte primordial uma dessas geometrias, que é onde tudo se origina. E aí ela, quando vem, ela se origina para quê? Para justamente, como o Fabiano estava falando, fazer essa harmonização nossa com o todo e o do todo conosco. Por quê? Porque no dia a dia nós estamos sempre nessa correria e a gente acaba se desconectando um pouco disso. Então, a geometria sagrada ela vem para lembrar a gente de falar assim, não, porque em qualquer coisa que você olhar hoje no mundo, no universo, vai ter pelo menos uma geometria sagrada constante dentro desse objeto, seja em nós mesmos, seja em qualquer coisa, seja até numa gota de água, por exemplo. E como a gota de água, ela sintoniza de acordo com o que a gente está vivendo, com o que a gente está vendo e com o que a gente está passando. A água, assim como os outros objetos, eles absorvem essa energia e o quanto é importante a gente procurar esse equilíbrio e essa melhora física, mental, emocional e espiritual. Muito bom, muito bom. Nada como ter especialistas aqui, né? Isso que é maravilhoso. Muito obrigado, viu? Bom, e agora eu trago aqui para vocês alguns exemplos de geometria. Passei demais. Alguns exemplos de geometria. Tá? Então, aqui a primeira, ela é muito conhecida, né? É a flor da vida. Você vê que ela tem todos esses astros e todas essas simbologia. E o que que essa geometria ela promove, né? Ela promove harmonia, equilíbrio, alegria, uma consciência do todo, que fazemos parte do todo. É uma geometria que ela é muito atrelada à semente da vida. Então, tudo que eu estou gerando, eu posso usar nessa geometria. Tudo que for, tudo que eu gerar, né? Eu coloco essa geometria para potencializar. É uma mandala, né, que a gente fala, né? Uma mandala muito especial. A gente tem um dos nossos kits, a gente coloca vários cristais aqui para potencializar ainda mais essa geometria. É uma coisa muito bonita, tá? E ela promove isso, cura, paz, conexão. Ela tem esse equilíbrio e muito atrelado, que a gente falou, ao gerar da vida, né? Ser a semente da vida. Outra- Posso interromper? Lógico! O interessante Vou é voltar que para ela. toda geometria sagrada, claro, no caso aí da flor da vida, além de trabalhar o desenho, a gente também pode trabalhar a numerologia dela, que é algo muito interessante. O Fabi vai continuar. Então, no caso da flor da vida, ela traz a vibração numérica do 6. E o 6, ele tem como essência o símbolo do infinito. A história, o simbolismo dele, vem até de questões misteriosas. Mas a geometria mesmo ela é formada por 19 círculos interligados, formam flores sobrepostas em forma do Vesica-Pix. Não sei se é bom comentar dessa, porque é uma das mais simples. Mas é muito simbólica essa questão de trazer a energia dos 6, porque ela trabalha muito a questão da família, segurança. Então, por isso que tem tanta essa vibração de equilíbrio. Harmonia. E a flor da vida consegue ser observada em cristais na formação como quartzo, rubi, esmeralda e safira. Também essa formação
pode ser observada. Interessantíssimo. Muito bom. Isso a nível molecular, né, do cristal, não visível a olho nu. Sim. Seria a sua cristalização, né? Seu processo de cristalização. Perfeito. Ah, interessante. A próxima que a gente vai falar é sobre o cubo de Metatron, que está atrelado ao arcanjo Metatron. Bom, Trava-língua, né? para mim é um trava-língua esse gigantesco. Bom, o que que ele representa, né? Representação dele está atrelado aos sólidos platônicos, que é o principal tema da nossa live de hoje, que fala sobre terra, fogo, ar, água e o éter, né? A principal característica dessa geometria é que ele é conhecido como fruto da vida. Então, ele é muito utilizado em processos de práticas de cura, ele ajuda para quebrar pensamentos negativos, traumas, crenças e energias nocivas que estão atuando nele. Ele faz uma conexão intensa com os elementos da natureza, né? E te promove é, essa reconexão, né? Com coisas um pouquinho mais mundanas. Fiquem à vontade, meninos. O cubo de Metatron também, ele é muito interessante porque ele facilita o acesso a registros acásticos. E, dentre eles, como foi dito, o arcanjo Metatron, ele é um anjo muito poderoso que ele detém o poder desses registros. Então, além de ter o elemento, os quatro elementos, cinco, que é o éter, que somos nós, ele traz na sua essência toda essa magnitude para que a gente consiga acessar de forma plena. Show de bola. Só para concluir a questão da numerologia, ele tem duas vibrações numéricas, tanto o 6, que é igual ao da flor da vida, quanto o 13, que é um número bem cabalístico, mas não vou entrar em detalhes, não. Sim. Deixa para a próxima aula. Isso, deixa uma próxima aula, né? Mas ele trabalha muito essa geometria do 6 também, né? É muito claro aqui que ele tem toda essa geometria do 6 atrelada aí. Interessante. Até porque ele pode ser visto bidimensional do jeito que ele está, mas ele também é visto na tridimensional, que aí por isso que tem essa mudança da numerologia dele. Porque aí os 6 cubos viram 13. Entendi. Super interessante. A gente fala, a geometria, a geometria sagrada é uma coisa super interessante, né? Uma coisa que a gente estava falando com a Si, que a cada vez que a gente lê um livro, que a gente vira uma página, a gente se apaixona mais, né? Porque é tanto conhecimento, é tantas formas, é tantos jeitos de trabalhar, né? Que é bem especial. Mais uma pessoa chegando aqui. Agora a gente vai falar especificamente sobre os sólidos platônicos. Óbvio, né, que sólidos platônicos foram criados por Platão, que foi um grego, ele foi um filósofo, um matemático, e isso foi descoberto no ano 400 antes de Cristo. Você vê o quanto tempo isso já existe, né? O que que ele entendeu? Qual a intenção dele, né? Basicamente era criar uma geometria que associasse aos elementos da natureza. Então, essa é a grande sacada que o Platão tentou trazer elementos que façam essa conexão com a natureza. Então, por exemplo, o que acontece, né? Esses sólidos, eles são utilizados em muitas frentes. Então, a gente vai ter matemáticos usando esses sólidos platônicos. A gente vai ter aqui na parte um pouco mais holística, os terapeutas usando isso para fazer um realinhamento dos chakras. E é muito nisso que a gente que a gente se apega aqui, né? É o como essas geometrias podem atrelar. E como que é feito isso, né? Existem, a cada geometria dessa, ela é caracterizada por um elemento. Por isso que a gente está colocando aqui os sólidos platônicos, que são 5 no total, né?
e a gente acrescenta mais dois, que é o Merkaba e a esfera. Por isso que a gente vai explicar um pouquinho sobre esses cinco e mais esses dois elementos para mostrar como que eles vão trabalhar no nos nossos chakras, tá? Só para vocês entenderem, Posso, lógico. desculpa, Não, os fique à sólidos vontade. platônicos, eles também são interessantes, que além dessa parte matemática, como havia dito, tem a numerologia, para Uhum, nós, terapeuta, nós podemos trabalhar tanto eles nos cristais, como estamos todos vendo uhum, no PowerPoint, utilizando os cristais que interessam de acordo com o que aquilo, a energia que a gente está querendo trabalhar, mas também podemos usar eles de outras formas, como, por exemplo, com gráficos radiônicos e com outras intenções, não só para harmonização de chakras, mas também podem ser utilizados para outros fins, como, por exemplo, obter, por exemplo, alguma questão na parte da abundância ou outras formas. Eles são muito é, tem uma infinita possibilidades para serem utilizados nessa área terapêutica. Ela pode ser experimentada de várias formas. E até vou levar agora um pouco para o nosso lado de cristais, né, Diego? uhum, Assim como ela está usando um cubo de Metatron de pingente, esse pingente nessa forma que ela tá, ele está fazendo esse equilíbrio que você estava trazendo no começo da live. uhum, Porém, não só ele vai ter esse fim. O legal do cubo de Metatron é que ele, como você disse, tem os 5 sólidos platônicos nele, no formato dentro da forma dele. Então uhum. ele faz essa harmonização como um todo, faz esse equilíbrio amplo. Porém, a pessoa que está sendo atendida por um terapeuta ou que tem essa consciência, ele consegue utilizar apenas a forma ou as formas que a pessoa necessita para poder trazer esse equilíbrio diário. Então, seja num pingente, seja numa pulseira, ou até mesmo só carregando esse sólido no bolso ou na bolsa para poder promover esse equilíbrio ao longo. Até porque alguém já parou para pensar que uma pulseira de cristais, vendidas pelo Cristais da Vida, Ó o merchan. é, é um sólido platônico, porque nós temos a esfera, É a esfera, né? não é? E Exatamente. estamos trabalhando a esfera, a energia da esfera e dos cristais também. É o que você tinha falado anteriormente, né? Tudo acaba na geometria sagrada, né? Por mais simples que ela seja, né? Um símbolo simples, você acaba nela, né? É impressionante o como ela está no nosso dia a dia. Porque eu acho que falta, assim, é ter um olhar um pouco mais, né? É, um pouquinho mais... Ah, um olhar um pouquinho mais acurado, né? Mas é bem legal quando a gente tem um pouquinho de conhecimento, assim, ter esse olhar de falar assim, olha, ali é uma geometria, olha, ali é uma outra coisa, né? Isso é muito legal. Bom, aqui a gente, né, a gente traz a sardinha para o nosso, né, pro nosso lado, né? Então aqui a gente vai ter um pouquinho de como é lapidado, né? Esses sólidos platônicos no comercialmente assim no dia a dia, né? Embora tenha outros eles em MDF, tem ele em cobre, mas esse daqui é o que a gente costuma ter muito nas nossas lojas em lugares assim, né? Que são os 6 formatos aqui no caso, né? O Merkaba não faz parte, mas os 5 formatos mais o Merkaba e eles em diversos tipos de cristais, em ametista, em quartzos, de modo geral, né? Eu vou pegar aqui para vocês verem o quão pequenininho eles são, né? Parece que eles são grandes, mas ó, eles são do tamanho do meu dedo. Esse é um cubinho de cristal. Aqui tem a tetaedro, octaedro, tudo bem pequenininhos, né? Depois eu mostro para vocês, mais calma. Bom, aqui, só para vocês entenderem, né? É isso que a gente vai falar hoje. Opa, opa.
E aqui foi o que o Platão atrelou, tá? Então, aqui a gente já percebe aqui que vai ter as geometrias, né? Com toda a sua, com todas as suas características, mas ele atrelando aos elementos. Então, o tetraedro está atrelado ao fogo, o cubo, à terra, o octaedro, ao ar, icosaedro, à água, dodecaedro, ao universo. E aí a gente vai ter mais esses dois elementos aqui. Então, a esferinha de cristal e o Merkaba, tá? Aí nos próximos slides eu mostro para vocês aonde é a ação terapêutica deles, em que chakra. Na câmera. A imagem não apareceu na câmera dele. Ah, tá. Mas é para vocês verem aonde que isso vai casar dos nossos chakras para fazer os nossos reequilíbrios, nossas curas, nossas quebras de crenças, tá? Tá atrelado a esse estudo que o Platão fez, tá? Então a gente vai ter os elementos, né, as geometrias com toda a sua potencialidade e expansão, fazendo primeiro essa conexão com os elementos, né? Primeiro fazendo essas conexões com os elementos e depois a gente vai atrelar isso aos chakras para fazer um processo de reequilíbrio. Tudo bem? Tudo certo? Para vocês entenderem, o tetaedro, ele é um elemento que ele tem 4 facetas. Então, é aqui, quando a gente pega ele em 3D, né, em terceira dimensão, a gente vai ver que ele vai ter 4 facetas. O cubo, ele já vai ter 6. O octaedro, ele vai ter 8. O icosaedro, ele vai ter 20. E o dodecaedro vai ter 6. Se vocês pegarem esses elementos, né? Vocês vão ver que eles são muito lindos, assim. Esse dodecaedro é muito especial. É incrível a potencialidade que ele tem e o quão ele é bem feito, assim, sabe? Aqui a gente vai ver que cada um deles vai formar um pentagrama. Cada haste do dodecaedro forma um pentagrama na face, né? Enquanto o icosaedro, ele forma um triângulo. Ele forma um triângulo e fazem 20 facetas. 20 facetas. É muito lindo, é muito especial e fascinante. Extremamente fascinante. Bom, a parte dos sólidos platônicos seria esse daqui, que a gente mostra como que os elementos, eles atrelam, né? Como que as geometrias atrelam aos elementos, tá? Através do estudo do Platão, né? E mostra toda essa potencialidade de conexões. Próxima que a gente vai falar vai ser sobre o Merkaba. O Merkaba também é uma Dodecaedro tem quantas faces? dodecaedro, tem 12. 12. Ok. Isso. Não sei se ouviram, ficou claro? O dodecaedro tem 12 faces, tá? Posso só fazer um parênteses? Fique à vontade. O octaedro, ele simboliza, como foi dito, o ar. E ele pode ser utilizado para manifestação, para perfeição. O icosaedro, ele é a água. E, portanto, ele é utilizado para essa parte da expansão, para fluir melhor. O tetraedro é do fogo, então que seria tanto para a criação quanto para a destruição, para fazer uma renovação. E o cubo é o representado pela terra, que seria a parte da estabilidade. E o dodecaedro é o espírito, que é o éter ou universo, que também pode ser representado por nós mesmos, que nós somos o éter. Pode continuar. Só para vocês entenderem, né? A utilização prática que a Flávia está explicando, né? Por exemplo, se eu tenho uma dificuldade em água, por exemplo, eu estou me sentindo muito reprimido, com as minhas emoções muito à flor da pele,
eu vou trabalhar essa geometria, o icosaedro. Ou, por exemplo, se eu estou com um problema de falta de aterramento, eu estou num mundo que eu só estou vivendo de pensamentos, ideias, e estou esquecendo de concretizar as coisas, o que que eu estou precisando? Estou precisando do elemento terra. Estou precisando de aterramento, estou precisando de base, chakra ativo, né? O chakra O básico. chakra básico ativo. E o que que vai me ajudar? O cubo, porque ele me faz essa conexão. Ou, por exemplo, se eu estou num momento de luto, estou num momento que eu preciso transformar, né, preciso, de alguma forma, me renovar, então eu vou usar o elemento fogo, o tetaedro, e assim sucessivamente. Então, conforme a minha necessidade do Ou, momento, né? Pode falar. ou a água também, porque eu preciso deixar fluir essas emoções do luto e das questões todas para poder ter esse movimento da energético para fazer uma harmonização. É isso aí. É, eu acho que ficou bem claro aqui, né? Como seria a utilização prática desses elementos, dessas geometrias, né? Eles vão muito para me equilibrar, para me voltar para o meu eixo energético de algum estado que eu estou em desequilíbrio. Tá? E agora a gente vai para o Merkaba. O Merkaba é uma outra geometria sagrada. E o que que ele... Aqui eu vou ter o Merkaba de cristal. Eles normalmente são pequenininhos porque eles são muito bem trabalhados, assim, né? Embora eu tenha aqui o Merkaba um pouquinho maior, mas normalmente eles são pequenos, tá? O que que eles fazem, né? Quando você pega ele, você vê que ele tem um triângulo para cima e um triângulo para baixo. Então, é uma geometria que trabalha muito equilíbrio entre céu e terra, entre masculino e feminino. É uma geometria que ele vai trabalhar esse equilíbrio, essa união entre extremos, entre polaridades, tá? Uma outra faceta que é muito recorrente nele, que ele é chamado, né, de carruagem divina, carruagem de Deus. É uma expressão que fala que quando eu faço uma meditação, quando eu faço alguma coisa nesse sentido, né, com essa geometria, ele me abre portais de grandes conexões. Então, para eu me conectar com o divino, para eu conectar com altas esferas, para eu me conectar com energias que normalmente eu não me comunico, tá? Então, é isso que a gente chama de carruagem divina. E tem essa muito claro nessa geometria, seria esse o trabalho dele, né? De fazer essas viagens astrais, essas conexões, mas ele também tem uma outra faceta de ser um equilíbrio entre polaridades, tá? Então, quando pessoas são muito extremas, muito passionais, ou muito frias, muito, né? Que não tem a parte emocional tão latente, é uma pedra, é uma geometria que ela vai equilibrar essa polaridade, fazer com que você fique no meio, fique no equilíbrio, né? Fique conforme é necessário para você se equilibrar. A própria geometria sagrada da Merkaba, ela tem a intenção de mostrar o Yin e o Yang. E aí, essa carruagem, ela pode tanto para cima, quanto a conexão com o superior, quanto a conexão para baixo, que seria para o aterramento. Ela tem essa característica bem forte. E ela também pode ser encontrada, por exemplo, nos, do pessoal da Cabala, da parte do... Como falar o nome ali? Do... Ai, meu Deus, peraí, só um minutinho, esqueci o nome agora. Fica tranquila. Fica tranquila. Mas essa parte É a tradução é. da palavra. Oi? Carruagem é a tradução do verbo. A voz do além aqui, nossa Simone, está dizendo que a palavra Merkaba significa carruagem. É a tradução. A tradução dela seria carruagem. Então, a questão da posição que ela estava falando de forma de trabalhar, também vai trazer a situação de quando vem para cima, ela vai trazer a energia Yang, e quando ela está virada para baixo, ela vai trazer a energia Yin, energia do feminino. Então, Uhum. até isso também é a parte de querer extravasar quando você está com pouca energia, quando você está Sim. precisando acender essa chama,
e também buscar essa interiorização, essa intuição da energia yin, da energia feminina, quando você está muito aflorado, muito perdido nessa energia. Todos nós temos uma Merkaba conectados a nós, a nível espiritual. Então, se você se conecta com esse sólido, com essa visão, consequentemente com essa energia, muitas vezes até uma coisa que é legal de como vocês comercializam o cristal, trazer essa energia do Merkaba com o seu cristal, por exemplo, do signo. Porque nem sempre aquela pedra que a gente gosta é aquela pedra que vai trabalhar a nosso favor. Porém, conseguindo conciliar essas duas energias, perfeito. Legal. Muito bom. E a gente tem Merkaba em tudo quanto é cristal, né, Di? Sim. O Merkaba, ele é muito conhecido, ele é muito fácil de encontrar uma lapidação. Então, tipo, nas pedras mais comuns, os quartzo, obsidianas, é muito comum ter Merkaba, sabe? Então, é bem legal isso de poder casar, né, com um cristal que você tem certa afinidade com essa geometria. Bem legal. A Merkaba está inserida na árvore da vida da Cabala. Desculpa, lembrei. Entendi. Ela Legal. está inserida também. Vou até anotar aqui, hein? Em relação com as 10 sefirotes. E também o desenho da Merkaba, ela pode ser vista como o nosso próprio desenho do corpo humano, que nem os braços abertos e as pernas abertas faz o desenho do Merkaba e, portanto, o Yin e o Yang que a gente estava conversando Uhum. anteriormente também. Muito bom. Do homem vitruviano que ela está comentando. Exatamente. Tava tentando lembrar também, Flávio. É. A Tá próxima, tudo ligado, né, Di? que nem você está falando, é tudo muito ligado, né? Ela falou agora, olha, parece uma. Eu peguei o Merkaba aqui e falei, nossa, parece mesmo, né? Aí eu lembrei do homem que o Fabiano Vitruviano. falou, falei assim, nossa, meu, é ele aqui. Que interessante, né? Bom, a próxima geometria que a gente vai trabalhar vamos falar, né? É sobre a esfera. A esfera a gente percebe que ela é perfeita, né? É por isso que normalmente ela tem o seu valor tão próximo, né? Tão elevado, porque ela é perfeita. Aqui eu peguei uma das melhores qualidades que a gente encontra, é que ela não tem, sabe, é quase a da foto, sabe? De tão próxima que ela é. Lindas, lindas, lindas. E o que que ela representa, né? Ela representa a totalidade de Deus. É a forma mais perfeita feita e além de ser a mais simples. Ela é o ponto inicial da criação. Na parte terapêutica, tudo que for uma esfera, ela representa expansão. Ela representa conexão com o divino. Ela é um instrumento de que você leva a luz, expande a luz e transforma, né? Tudo que tiver ao seu redor, ela vai ser transformada. Uma das coisas que a gente aprendeu também no curso da Katrina Rafael, que é uma Escritora cristal. escritora, cristalterapeuta americana, que nos estudos que ela fez, uma esfera, ela vai ter a energia agindo 100 vezes 100 vezes o seu tamanho. Então, por exemplo, essa daqui, ela vai ter os seus 4 centímetros, então ela vai abranger 100 vezes esse tamanho. Para você ver a força que tem esse tipo de geometria. Porque aqui, essa pedra aqui, ela é um cristal comum, né? Mas através da geometria que está empregado nela, ela consegue potencializar tanto. Um cristal comum, para vocês entenderem, com esse mesmo peso, ele vai abranger cerca de 1 metro e meio a 2, né, Cê? Até 2 metros. Até 2 metros de raio. Então, seria É essa cerca de ação. 14 vezes um cristal bruto. Exatamente. Só para vocês verem o poder da geometria. E isso a Katrina Rafael ela prova através de estudos de ciência, que com essa geometria a energia é expandida e chega a 100 vezes o seu peso. Seu tamanho. O seu tamanho. É gigantesco isso, né?
o poder da geometria, ela foi feita através desse estudo, sabe? Basicamente isso, que mostra que através de uma simples lapidação, né, eu consigo chegar numa potencialidade gigantesca, né? É bem interessante, mas para a parte terapêutica, uma geometria que faz expansão, tá? Para vocês terem ideia disso. Querem falar? A esfera também, ela é muito interessante, porque a gente brinca que ela não tem nem começo, meio e nem fim. Então, é uma energia que ela se expande para todos os lados e ela é contínua, ela não para. Ela forma uma janela para facilitar o movimento no tempo e, além de ser uma excelente peça para irradiar a energia para todos os lados do ambiente, quando você faz alia com os cristais a esfera. Legal. Seria mais ou menos a energia da drusa nesse sentido, só que teria que pensar a drusa como uma pinha, né? Que ela teria que ter pontas para todos os lados para ela poder irradiar para todos os lados. E ainda assim, a drusa, por ser um cristal bruto, ela permanece naquela capacidade de até 14 vezes a sua expansão energética, enquanto que a esfera, uma vez lapidado, chega a bater a 100 vezes aí que você estava comentando. Que legal. Bom, gente, agora a gente vai colocar na prática como que eu uso essas geometrias para alinhar o meu chakra, tá? Aí aqui a gente tem um exemplinho de utilização desses sólidos platônicos nos chakras. Então, para vocês entenderem, né? Então, aqui, no chakra básico, eu vou ter esse cubo vermelho. Então, ele vai estar agindo aqui no elemento terra, fazendo toda essa conexão e potencializando e equilibrando. No sexto chakra, eu vou ter o icosaedro, também agindo, equilibrando e trabalhando. No, qui- no Terceiro. eu fiz ao contrário. No terceiro chakra, eu vou ter o Tetra. tetaedro. Eu troquei aqui. Eu vou ter o tetaedro. No quarto, o octaedro. No quinto, a esfera. No sexto, o dodecaedro. E no sétimo, o Merkaba. Aí a gente vai ver a utilização prática de todo esse. Só ver uma perguntinha aqui. A utilização prática de todo esse estudo aqui, né? O quão na prática eu vou colocar esses elementos, essas geometrias, agindo para equilibrar de forma única, né? Todo o meu corpo, todos os meus chakras, e assim, me equilibrando, me conectando com o divino, me fazendo essa conexão com o todo, né? Que é uma das grandes características da geometria, é me conectar com o todo. E aí eu quebro crenças, eu quebro processos de eu faço processos de curas interiores, né? Então aqui seria, na prática, como que eu utilizaria essas geometrias. O chakra, né? Através do chakra, através do reequilíbrio dos chakras. Viu, Diego? Troquei tudo aqui. Diego? Oi? Então, ia comentar. Para quem segue a cultura maia, o Tzolk'in, o calendário maia sincronário da paz, o núcleo de cristal do planeta Terra é justamente um octaedro. E ele, agora, você trazendo essa referência de que ele seria posicionado no chakra cardíaco para poder fazer esse equilíbrio, Uhum. justamente a nossa conexão com o planeta é feita pelo chakra cardíaco. Então, para ver como essa geometria também está em outras culturas, você ainda Sim, comentou da egípcia, dos gregos, mas olha só, a cultura maia também traz isso. Então, sim. olha que relevante a gente trazer esse equilíbrio e essa conexão justamente com o octaedro no chakra cardíaco para fazer essa expansão de toda essa energia. Que interessante, né? E engraçado que o chakra cardíaco é o equilíbrio, né? Ele que vai estar agindo para equilibrar todo o processo, né?
dos chakras mais baixos, né? Com a parte de coisas mais mundanas, né? E dos chakras superiores, uma parte de conexões e de reconexões, né? Que interessante. Muito bom. É, inter- é interessante que o chakra cardíaco, eu brinco que ele é quase que um filtro, Uhum. porque é ele que conecta a parte superior com a parte inferior. Então, quando algum dos dois está em desequilíbrio, ele vai ressoar ali no chakra cardíaco também. E uma questão também de que, no fim, nunca é muito recomendado. A gente comenta, vocês vendo os cristais, tudo, com esse trabalho de cristaloterapia. A pessoa às vezes se conecta muito com uma pedra preta. Ela fala assim: ah, eu preciso de proteção. Ela vai e quer um colar com uma pedra preta. Ele Uhum. traz essa proteção? Claro que traz. Só que se ficar muito tempo ali, justamente o chakra cardíaco vai ressoar com essa energia dos chakras básicos e ele vai se fechar. Ele vai reduzir de tamanho, ele vai diminuir esse fluxo energético e vai trazer um desequilíbrio geral no corpo da pessoa a partir daí. Por quê? O sinal que você está mandando para o seu corpo é: eu preciso me fechar, eu preciso me proteger. Então, não é legal ficar sempre com esse cristal preto. Seria só durante uma exposição muito intensa dessa questão que você busca a proteção. De resto, ao longo do dia, retirar esse cristal. É, exatamente, né? Lembrando aqui fica muito claro a questão das cores, né, e da ação magnética que tem do nosso corpo. Então, por exemplo, você vê aqui as pedras mais com uma intensidade maior, então eu vou ter o vermelho, preto, laranja, amarelo, pedras com mais intensidade, elas agindo nos meus chakras mais básicos, mais mundanos, né? E aí quando eu saio do meu para o meu quinto, sexto, sétimo chakra, você já vê que são tonalidades mais serenas, mais tranquilas, né? Que mostra que o meu corpo está receptivo para essas energias dos meus chakras superiores. Então, quando que nem o Fabi falou, estou passando por um processo de que eu preciso me proteger, então é óbvio que eu vou usar no período, né, necessário, pedras mais escuras, pedras que me protegem mais, né, que eu tenho mais afinidade com para esse fim. Mas lembrando que você percebe aqui que os chakras superiores eles necessitam de cores mais leves e cores mais serenas. E os chakras inferiores sim precisam de coisas mais intensas, né? Então, vamos tomar cuidado para não gerar um desequilíbrio quando eu estou a fim de simplesmente me proteger, né? Que eu não gere esse desequilíbrio. A pedra preta, no geral, para proteção, ela é muito importante. Só que existem outras formas mais interessantes para se proteger, para utilizar, do que necessariamente como um colar impingente no pescoço. Pode ser utilizado? Óbvio que pode, mas não é um tipo de acessório para ser utilizado por um período grande de tempo. Entendi. Isso aí. Espera só um pouquinho. A gente tem uma pergunta aqui sobre pirâmide de cristal. É Lenir que está fazendo. A Lenir está fazendo. É, Fabiana respondeu que ela não é um sólido platônico, porque ela tem quatro vértices na base, né? Então, os sólidos, eles são terceira dimensão. Mas aí depois, Lenir, a gente faz uma explicação mais robusta sobre isso, tá? Bom, gente, Não é porque não é um sólido platônico que não tem o seu valor, o seu trabalho. Ela, ela cria a energia, só que ela libera de sua ponta. Então, ou ela vai canalizar para poder receber essa energia, ou ela vai trazer da sua essência e direcionar para o universo. Mas só que não tem essa visão como sólido platônico, mas também faz um trabalho muito interessante. é um outro tipo de geometria, né?
E Ela dentro, é o que eu ia falar. Dentro dela tem a geometria sagrada, mas não necessariamente. É. O que eu percebo que na pirâmide é muito parecido como uma ponta de cristal, né? Que ela é receptiva, né? Que ela tem essa parte de se conectar, de receber e trazer informação, mas ela não. Mas é outra geometria, né? Vamos pensar assim, né? É outra geometria, mas que teria essa função de me conectar com o divino, ou de fazer, de receber downloads através dela, né? Nesse sentido. Mas a É, ponta de cristal, para você trabalhar, você vai sempre utilizar a ponta dela virada, seja para você, seja para aquilo que você quer focar a energia. E no uhum, caso da pirâmide, não. A pirâmide, você, com a devida intenção, a forma que você trabalhar, ou dependendo de como for, como a gente vai falar sobre o uso dos sólidos platônicos, você pode utilizar a pirâmide na sua posição original, não tem como colocar ela invertida, ela não vai ficar na posição correta, mas com a sua intenção você vai canalizar para você ou você vai emanar para o universo. Então, a pirâmide tem esses dois caminhos. Já o cristal de ponta não. Você sempre vai utilizar a ponta dele para poder direcionar o que você quer. Quando você quer que aquilo venha para você, você vai ter que virar a ponta para você. entendi. Ponto direcional. Assim como, É. assim como a gente também tem a parte dos cristais que são ovalados. Eles também têm a sua geometria sagrada, mas não é um sólido platônico em si. E eles também podem ser utilizados para a sua harmonização de uma forma geral. Que nem a gente falou no começo, né? A geometria sagrada é ampla, vasta e com muita coisa para ser falada, comentada, né? Cada particularidade tem o seu tipo de ação, o seu tipo de jeitão, né? De fazer as coisas, né? Bom, gente, por hoje a gente encerra aqui, tá? Esses são o material que a gente trouxe. Agora eu vou falar um pouquinho, só um minuto, sobre os cursos que a Cristais para a Vida tem aberto, tá? Esse daqui é o curso 3C, Cristais, Cores e Chakras. A gente está com uma nova turma agora, dia 29 do 4, e é um curso que vai falar sobre cristais. Então, a gente vai falar sobre cristais, as cores e a ação efetivamente dos cristais na gente. Então, a gente vai falar sobre como que o cristal age, como que eu atrelo isso aos cores e aos chakras, é um pouquinho do que a gente vinha falando aqui agora, né? Sobre a utilização dos sólidos platônicos. Só que a gente vai falar de cerca de 30 cristais, aproximadamente. E lá a gente vai falar sobre a parte física, mental, emocional, espiritual de todos esses cristais. Então a gente fala assim que esse curso ele é um curso de introdução. Por quê? Porque nesse curso a gente vai falar sobre coisas, sobre cristais mais comuns. Então eu vou falar sobre quartzo, sobre jaspes, mais Turmalina. turmalinas. Só que nesse caso eu vou no fundo, tá? Então, vou tratar com muita profundidade, passar muito conhecimento sobre esses cristais que são mais comuns no nosso dia a dia, tá? É por isso que a gente chama de um curso introdutório, mas ele é introdutório, mas ele é profundo, tá? É bem legal, bem interessante. A turma começa agora dia 29 do 4, essa segunda turma, e tem duração de um mês e meio aproximadamente, tá? Vão ser aula todas as terças, e vai ser uma honra tê-lo com a gente, tá bom? Um outro curso que a gente está abrindo aqui são práticas mágicas com cristais. Esse curso também vão ter 6 semanas, só que ele é um pouquinho diferente. Nesse curso a gente vai falar sobre ações mais mágicas. Vou criar mandalas, vou criar rituais para que a gente consiga entender, primeiro, o que que é isso daí, né? Como que eu formo um ritual, como que eu faço o ritual, qual o sentido de eu fazer esse ritual, e aí sim, quais os elementos que eu tenho que usar para fazer essas práticas. Aqui nesse caso, então, eu vou ter uma estrela de 5 pontas, vou ter as cianitas, as turmalinas, a vela, o sal. Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre
sobre a ritualística que envolve em torno disso. É óbvio que a gente vai explicar um pouquinho sobre o elemento fogo, vai explicar um pouquinho sobre o sal, sobre os cristais, mas o objetivo é entender um pouco mais a parte magística de tudo que está sendo feito aqui, tá? Esse curso vai ser às sextas-feiras e ele começa dia 2, tá bom? 2 de maio. Bom, gente, agora aqui a gente tem aqui, Só um minutinho. fica à E vontade. nessa foto dá para ver a geometria sagrada, gente. Estamos com a geometria sagrada ali na magiazinha que eu bem vi, porque na magia a gente também usa a geometria sagrada. Exatamente. É verdade, é verdade. Bom, gente, aqui é um sorteio que a gente está fazendo de Dia das Mães, tá? O prêmio vai ser uma comunicação intuitiva com o seu pet, tá? E aí ele pode estar nesse plano ou em outro plano. As regrinhas estão aqui embaixo, tem que curtir a Cristais para a Vida, tem que curtir o Amor entre Mãos, entre as mãos, e indicar para 3 pessoas, tá? E aí quem vai fazer essa comunicação vai ser os nossos amigos Fabiana e Flávio, tá? E o sorteio ocorre agora dia 8 de maio. É só entrar nas nossas páginas, ele não tem custo, é só uma indicação das nossas páginas para os seus amigos, tá bom? É uma coisa extremamente profunda. Flávio e Fabiana, se vocês quiserem conversar um pouquinho sobre isso. Bom, comunicação intuitiva animal, eu gosto de brincar que é trazer voz para os nossos pets. Ela é excelente para poder tentar entender as questões que eles trazem dessa vida ou de outras, para poder trazer questões do dia a dia, como uma vacina, como uma ida ao veterinário, caso tenha algum receio, para não criar nenhum trauma, e também para poder trazer mensagens, no caso de pets já desencarnados, também existe a possibilidade, porque pode ser que a pessoa precisou fazer uma eutanásia, não conseguiu dizer tudo o que queria, gostaria de saber como que o pet se encontra. Então, a comunicação é exatamente isso. Tem várias possibilidades e eu uso bastante da comunicação também para os meus tratamentos que nós fazemos aqui com os pets, para poder entender o que está acontecendo, o porquê do desequilíbrio, porquê da desarmonia. Então, um meio muito interessante para a gente poder visualizar o que pode ser que está tendo esse desequilíbrio. E também só para comunicar, para falar que ama, para saber como está, se está bem, se está feliz, se gosta do nome, se não gosta do nome, por que que late muito, por bem variadas as possibilidades. Muito legal, muito legal, Alguém tem gente. alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Bom, eu indico vocês conhecerem esse trabalho, que é bem interessante. Eles têm muitas outras terapias, tá? Então vale muito a pena vocês irem lá, conhecerem esses dois, né? Conhecer todo o trabalho que eles fazem. É bem especial mesmo, viu, gente? Deixa o canal para ele É, seguir. o canal deles aqui é o Amor Entre as Mãos, tá? Então, se vocês quiserem dar um oi lá para eles, chamar no direct, chamar no. Ah, não tenho telefone, pede para mim que eu encaminho o telefone para vocês, tá? Fiquem tranquilos com isso, mas conheçam o trabalho, é muito legal e vale muito a pena. Bom? Bom, e aqui é a nossa próxima aula, tá? Ela vai ser a semana que vem, sexta-feira também. Estamos conseguindo manter a nossa agenda das sextas-feiras, conversar um pouquinho com vocês. E a gente vai falar sobre pedras de proteção, tá? Então, vou falar um pouquinho basicamente sobre pedras vermelhas, sobre pedras pretas, mas outras pedras que podem ajudar nessa parte de proteção, proteção em todos os sentidos, de corpo, mente e alma, corpo físico, mental, espiritual, tá? Então, semana que vem a gente conversa mais uma horinha e pouco, e aborda isso daí. Operações finais. Bom, gente, é isso. Flávia, Fabiano, foi um prazer tê-los você aqui com a gente, viu?
Foi uma honra mesmo. Se vocês quiserem falar um pouquinho sobre vocês, sobre seu espaço, sobre as suas terapias, fiquem à vontade para falar, tá bom? Bom, o Amor Entre as Mãos foi composto por mim, pelo meu marido, Fabiano, e nós viemos com a intenção de ajudar os pets e os seus tutores para poder dar uma vida melhor para eles, com mais harmonizada, para observar as questões de doenças, de traumas. Então, eu tenho, como o próprio Diego já comentou, eu faço diversas terapias. Hoje, nós estamos com mais de 90 terapias que podem ser feitas tanto para pet quanto para animais, para pets e humanos. E também sou bruxa, também sou magista e tem diversas terapias para tratar coisas desta vida quanto de vidas passadas. Faço leitura de alma, também dá para ser feito em pets e humanos. Alguma coisa? E a lembrar também a parte do Theta Healing, parte de constelação familiar, terapias que podem ser tanto individuais quanto em grupo, mas para tirar um pouco essas crenças, trazer essa energia, tanto dos cristais como da geometria sagrada, efetivamente para as nossas vidas, tornar isso presente, tornar isso real, porque a gente precisa acordar um pouquinho para esse mundo que ainda é tão pequeno, tão oculto, mas quando a gente começa a estudar, a gente vê que é tudo muito milenar, tudo muito acessível, mas as crenças das pessoas limitantes acabam impedindo esse acesso e isso só está atrasando cada vez mais a nossa evolução como ser humano também. Bom, gente, é isso, viu? Foi um prazer de verdade ter vocês aqui com a gente. A aula vai ficar no YouTube. A aula vai ficar no YouTube, então vocês fiquem tranquilos, vocês caiu um pouquinho, voltarem, vocês ficam tranquilos, a aula vai estar lá gravadinha. E foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Peço que vocês participem do sorteio, tá? É de coração que a gente está fazendo isso, para expandir mesmo, né? Toda a potencialidade da nossa técnica. Então, por favor, participem. E não esqueça, sexta que vem estaremos aqui novamente, falando um pouquinho sobre essas pedras que a gente comentou. E vai ser um prazer ter vocês aqui com a gente de novo. Tá bom, gente? Muito obrigado, uma boa noite, bom fim de semana Obrigada. e até mais. Obrigado, Flávio. Obrigado, Fabi. Um prazer de verdade vocês aqui. Obrigada. Boa noite. E uma boa noite para vocês aí, gente. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Eu vou fechar. Ixi, agora danou tudo.